A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Então vamos dar continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Então nós vimos que nesse trimestre o comentarista é o pastor Elienay Cabral. Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, na lição de hoje, a lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo da nossa lição: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. A verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes efeitos no reino divino. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 22 e Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18. Atos 9 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônicos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O objetivo geral desta lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Então ainda Deus procura pessoas para vocacionar, como na época de Paulo, nos dias atuais. E os objetivos específicos aí separados nos 3 tópicos. O primeiro tópico: salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. O tópico 2: enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. Tópico 3: relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Na introdução, nessa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia,
Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância para formar um ministério ou um ministério útil para o reino de Deus. O tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Então Deus já tinha escolhido o apóstolo Paulo no ventre da sua mãe. Então o apóstolo Paulo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Então muitos são chamados para a salvação, mas alguns são vocacionados como o apóstolo Paulo para uma grande obra. Então o livro de Atos atesta para uma chamada presciente. O que é presciente? Deus já sabia desse chamado. Então Deus já tinha escolhido ele no ventre da sua mãe, já estava ciente disso. Quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Então Deus chamou Paulo já com essa ciência de dar um grande ministério para ele pregar tanto aos gentios como os reis, as autoridades da época e também aos judeus. Mas para ele fazer essa grande obra, ele precisava o quê? Ser regenerado, santificado, justificado, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo com poder, porque Deus iria usá-lo tremendamente com esses sinais e maravilhas, com curas divinas. E ele foi curado também, então ele recebeu também o seu milagre, teve a sua visão recuperada. O tópico 2, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, foi revestido de poder. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ela precisa de um revestimento de poder, de autoridade para pregar o evangelho com mais eficácia, como ele recebesse um auxílio, uma arma, porque a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes espirituais. Então, para nós vencermos essa batalha com Cristo, nós precisamos ser como um soldado, revestido com capacete, colete, armadura, coturno. Todas as armas espirituais nós precisamos para vencer. E Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. Não somente um dom, mas ele recebeu vários dons e talvez até, como diz aqui, a plenitude desses dons. Então, nesse sentido, no livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Que maravilha uma pessoa poder receber esta unção especial para fazer essa obra. Nós sabemos o quanto ele sofreu, mas também foi uma graça de Deus, um perseguidor da igreja que foi transformado, foi convertido ao cristianismo, receber essa bênção dessa unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilha. Imagina a bênção daquela igreja daquela época de poder ouvir o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Hoje a gente sente falta com esses nossos púlpitos tão fracos de Bíblia, de unção, de graça. Agora imagina você estar numa igreja e daqui a pouco,
Após esse louvor, quem estará ministrando a palavra de Deus é o apóstolo Paulo. Imagina a mensagem de sabedoria e depois dessa pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Esse mesmo Deus que usou Paulo, ele quer nos usar. Ele está procurando pessoas para dar essa unção especial para que o reino dele venha se expandir. Não para você ganhar dinheiro, para ficar famoso, mas para que o reino dele seja expandido e mais pessoas venham aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Como Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Tem pessoas que acham que vão fazer um movimento na igreja, levanta a mão, fala isso para o teu irmão, olha para o teu irmão e diz, meu Deus, que tristeza, né? Vira para o teu irmão e diz tal coisa. A gente parece estar fazendo ginástica na igreja. Mas por quê? Porque são pessoas que não têm mais a unção de Deus e ficam com essas coisas tentando movimentar a igreja de forma carnal, depois colocam hinos carnais que só mexem com a nossa carne, mas o nosso espírito está cada vez mais seco. Então ele é que confirma a palavra e a obra. Então o nosso dever é o quê? Ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, buscar a Deus em oração, em consagração, em santificação e deixar que quem vai confirmar a palavra que nós estamos pregando é o Espírito Santo. O tópico 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós temos um hino da harpa muito conhecido que diz que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo. Eu não condeno o irmão que escreveu, talvez ele não tinha ali o conhecimento que nós temos hoje de livros e tantas outras coisas e colocou isso. Mas nós vamos ver que a Bíblia diz outra coisa. Então na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abraão para Abraão, Gênesis 17:5, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo aportuguesado de Saul, de origem judaica, já Paulo aportuguesado de Paulus em latim, sua cidadania romana. Então nós que já estudamos a palavra de Deus, nós sabemos, como eu já até expliquei numa lição anterior, que o nome de Paulo é porque ele tinha cidadania, como se fosse hoje o nosso passaporte romano. Então por isso que ele tinha o nome Paulus em latim. E Saulo foi dado em homenagem ao seu pai, porque ele era da tribo de Benjamim, e o personagem, a pessoa mais famosa da tribo de Benjamim, era o rei Saul. Então por isso que ele recebeu esse nome aportuguesado de Saul. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, porque ele pregava em várias nações que não eram judaicas, então quando ele se apresentava ali, ele se apresentava com o nome romano de Paulo. Então esse é o nome que ficou conhecido por nós, e principalmente pelo Ministério de Missões, por ele pregar com esse nome a todas as nações. O tópico 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Então Jesus apareceu ele de forma ali, com seu corpo glorificado, seu corpo glorioso. E a luz do corpo de Jesus era tão brilhante que era maior do que o sol. E aquilo queimou os olhos de Paulo, a sua retina. E ele ficou cego com aquela visão maravilhosa do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia.
Então ele achou que ele era uma farsa, como nós já explicamos aqui nas outras lições. Se você não viu as outras lições, é só entrar aí na playlist e voltar às outras lições, que eu também explico isso. Como Paulo era um perseguidor da igreja. Então essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante a autoridade judaica e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então quando ele teve aquela visão e ele caiu por terra, todo o seu orgulho de ser um fariseu, de ser um judeu zeloso, caiu tudo por terra. E aquele que ele achava que era uma mentira, um falso profeta, que ele tinha vergonha de ser um Messias crucificado, um maldito, um falso profeta, agora ele estava chamando ele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Jesus disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então ele fazia toda aquela sua perseguição pelo seu zelo religioso e pela sua ignorância. E muitos hoje em dia fazem da mesma forma. Persegue Cristo, persegue a sua igreja, mas porque são cegos espiritualmente e às vezes pelo seu zelo da sua religião. Tópico 2. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Paulo nunca ia imaginar ele como um judeu fariseu. Talvez ele pensasse, um dia eu quero ser um sacerdote, talvez até um sumo sacerdote. Mas Deus tinha outro plano para ele. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade dele. Talvez antes de você se converter, você tinha uma vontade, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas Deus transformou você e hoje você está fazendo a vontade de Deus. Talvez você nunca ia imaginar, meu Deus, eu aqui sou um professor de escola dominical, sou um diácono, um presbítero, um auxiliar, um evangelista, um pastor. Meu Deus do céu, eu queria outra coisa para a minha vida. E olha o que Deus fez na minha vida. E hoje eu estou fazendo a sua vontade. Paulo, então, foi transformado de um perseguidor, de um fariseu, de um judeu para um embaixador de Cristo. Isso é só Deus que faz essa transformação no ser humano. Então, não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele sabia que o chamado dele, mesmo muitas pessoas rejeitando, não, os apóstolos verdadeiros eram os 11, depois Matias, não tem mais apóstolo depois disso. Mas ele, como dizia, que ele era um aborto da natureza, ele veio depois. Mas ele sabia quem é que tinha chamado ele para esse ministério. Ele tinha convicção do seu chamado. Então por isso ele dizia, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago ou por outros apóstolos de Cristo. Hoje tem muita gente que vira apóstolo aí pela internet, paga um certificado, paga uma unção, pede para homens ungir. Mas foi Deus que mandou Ananias lá ungir Paulo como apóstolo. Então ele não comprou, ele não disse, eu sou apóstolo, como muitos dizem hoje, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo, que só querem cargo. Se aí deixar, eles querem ser arcanjo, anjo, né? Se puder, fazem até como o pai dele, Satanás, que quer fazer um trono, quer ser Deus. Então a gente vê que, meu Deus, é uma briga por cargo, né? Mas a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. E essas pessoas não sabem a cobrança que vai vir no dia do juízo, no dia do grande rei. Então o apóstolo não foi ordenado, como eu disse aqui, por nenhum dos outros apóstolos. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias. Quem era Ananias? Ninguém sabia. Mas era um homem de Deus, um homem de oração. Por isso que Deus falou com ele, vai lá atrás de Saulo.
discípulo fiel de Cristo em Damasco. Então o nome de Ananias também foi colocado na Bíblia Sagrada e até hoje nós falamos desse homem de Deus fiel a Jesus Cristo que ouviu o chamado e obedeceu. Foi lá, mesmo sabendo quem era Saulo de Tarso, que era um perseguidor, mesmo assim ele se arriscou, foi lá e orou por Paulo e ungiu ele como apóstolo. Então vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, como o Ananias disse. O senhor conhece essa pessoa que o senhor está mandando? Eu acho que o senhor está meio desinformado aí no céu, está meio distante daqui, mas esse homem aí é um perseguidor. Então nós temos um pensamento, como Samuel também, quando apareceu os filhos de Jessé, ele falou, meu Deus, é esse primeiro aqui é o mais forte, é o guerreiro, mas Deus tinha escolhido Davi. Então Deus escolhe a quem Ele quer, porque Ele não vê só a aparência, mas Ele vê o que está dentro do coração. Então Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as mãos sobre Paulo. Então não é você ir lá pagar um certificado, pagar para alguém te ungir como um ministério de talvez de pastor, de bispo, ou de apóstolo, ou de arcanjo. É Deus que dá autoridade aos seus servos para ungir. Aí essa unção é verdadeira e a gente vai ver isso na vida do apóstolo Paulo. Então, tópico 3. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Então Deus pegou tudo aquilo que ele tinha, aquela personalidade de Paulo, e falou, eu vou usar isso que ele está fazendo pelo judaísmo, eu vou usar isso pelo reino de Deus. E transformou Paulo, teve um encontro com ele, chamou ele para o ministério e usou toda a personalidade forte que o apóstolo Paulo tinha, toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, e depois lá encheu ele do Espírito Santo, e ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então a operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Então Deus te conhece, sabe onde você mora, sabe o seu nome, Ele conhece todas as coisas. Conhecia já Paulo desde o ventre da sua mãe e veio acompanhando a vida de Paulo. Por isso chamou a ele, como diz aqui a lição, Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino. Não é aí para ficar aí na igreja, gordo, só comendo e não fazendo a obra. Deus nos chama para frutificar na sua igreja. E olha como Deus abençoou o ministério de Paulo. Ele mesmo não tendo a tecnologia que nós temos hoje, não tendo os meios de transporte, mesmo assim ele usou ali os meios de transporte de Roma, tudo que ele tinha na época, e ele fez uma mudança radical. Tanto que eles diziam assim, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Quando ele chegava numa cidade idólatra, as pessoas quebravam as imagens, colocavam fogo nos livros de magia, verdadeiramente se convertiam. Hoje as pessoas vão para a igreja, continuam fumando, continuam bebendo, às vezes continuam usando droga, se prostituindo, continuam de pecado, porque não tiveram o impacto da autoridade de quem estava ministrando. Mas quando Paulo pregava, o pecador se convertia e se arrependia dos seus pecados e tinha uma vida transformada. Então por isso que é necessário a pessoa se converter, como Jesus disse para Nicodemos, que era um líder entre os fariseus. Jesus disse para aquele religioso,
É necessário nascer de novo. Eu não sei qual é a sua religião, talvez você seja um líder de uma religião, mas isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é você ser convertido ao reino de Deus, você aceitar a Cristo como Salvador e ter uma transformação na sua vida. Isso é que vai te levar para o céu. Aí, quando chegar naquele dia, eles vão abrir o livro da vida e o seu nome estará lá no livro da vida. Então não importa a posição que você tenha. O importante, como diz Jesus, quando os discípulos ali expulsavam demônios e eles estavam alegres por aquilo ali, Jesus diz, vocês têm que ficar alegres, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Porque muitos vão expulsar demônio, muitos vão curar, muitos vão ser professores de teologia, mestres, doutores, e vão chegar naquele dia e Jesus diz, eu não vos conheço. Eles vão dizer, Senhor, nós fizemos tantas maravilhas, nós somos pregadores famosos, cantores famosos, diretores aí de faculdades teológicas, grandes mestres, grandes rabinos, não vai adiantar nada, porque o nome não está escrito no livro da vida, nunca se converteram. Então é necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Através da verdadeira conversão, Deus pôde fazer essa grande obra através do apóstolo Paulo. Tópico 3. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Então, para tudo isso, ele precisava de um lugar de silêncio em que ele estivesse a sós com Jesus para aprender com ele. Então, em vez de ir para Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus das sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar a Cristo. Então Deus levou ele para o deserto, como fez com Jesus depois do batismo, como fez com Moisés também, afastou ele de todo o ensinamento que ele podia, porque talvez ele ia ali ter um encontro com Pedro e com Tiago, e eles iam dizer, olha, você além de crer em Jesus Cristo, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode fazer isso, tem que lavar a mão antes de comer, ia tentar jogar todos os costumes judaicos, judaizar Paulo. Mas Jesus diz, não, vou separar, vou ensinar ele o que eu quero do meu reino, aí depois ele está preparado para debater com esses judeus nas sinagogas, que depois ele ia sentir na pele essas pessoas que diziam que se tinham convertido a Cristo, mas queriam que a pessoa continuasse a guardar a lei, como muitos aí existem nos nossos dias, que dizem que tu não vai para o céu se tu não guardar a lei, não guardar o sábado, e tantas outras parafernálias. O evangelho de Jesus é simples, mas as pessoas tentam jogar um fardo pesado sobre as costas do novo convertido. Então Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Vamos abrir em Gálatas 1, 17 e 18. Estou aqui com a minha Bíblia King James, uma tradução que eu gosto muito de consultar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, diz assim na King James, 1611. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, ele mesmo dizendo, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então ele foi para a Arábia, passou mais ou menos 3 anos ali numa faculdade, ali, todo dia ali, tendo uma reflexão, o próprio Jesus ensinando ele, se revelando a ele. Aí depois ele voltou para Damasco, conforme 2 Coríntios 11:32. Em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, guardou a cidade dos damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem.
Então o apóstolo Paulo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Hoje as pessoas aceitam a Cristo, já quer aparecer, já quer ter DVD, já quer ter CD, já quer pregar para multidões. Paulo não, Paulo foi lá para o deserto. Talvez quantas vezes ali à noite, ali com os nômades, em volta ali de uma fogueira, ele pregava Jesus Cristo para pessoas que talvez eram analfabetas, não tinham entendimento nenhum, com camelo ali do lado, com ovelhas, e ele estava ali contente de poder pregar o evangelho. Hoje tem pessoas aí que ele não vai na tua igreja se tu não pagar um alto cachê para ele, esses artistas gospel. Mas imagina Paulo se tivesse a oportunidade de pregar hoje em estádios com microfone, som, todo o aparato que hoje tem as igrejas. Como seria? Então, mas ele estava contente, era uma pessoa humilde, diferente de hoje, que muitos querem aparecer mais do que Deus. Então ele era totalmente desconhecido ali no deserto. Agora Paulo estava magro, fisicamente disposto. Quantos dias de oração ali, vencendo a sua carne ali, se fortalecendo através do jejum e da oração. Então o seu corpo estava magro, mas ele estava fisicamente disposto, porque estava cheio da graça divina e cheio do Espírito Santo. O seu rosto estava queimado pelo sol. Então, no terceiro ano de sua conversão, ele estava pronto, como se ele tivesse formado na faculdade de Jesus. Agora você mortificou a carne, você aprendeu comigo 3 anos, e agora Jesus dizia para ele, agora você está pronto para a batalha, agora você pode ir. Então ele caminhou até a capital árabe, Nabateia, Petra, e pregou na sinagoga. Nós vemos a imagem ali de Petra, uma cidade ali construída no deserto, ali nessas pedras rochosas. É uma coisa tremenda, né? Eles entram ali, a cidade é túnel, tinha um povoado vivendo ali dentro. Então na sinagoga, existia até uma sinagoga nesse local. Houve um grande tumulto. Claro, Paulo começou a pregar e os judaizantes começaram a se levantar. Não, ele está quebrando a lei, não sei o quê. E houve aquele tumulto. E o rei Aretas, que não gostava dos judeus, falava, isso é uma oportunidade aí de eu prender um judeu. Então ele mandou ordenar a prisão do perturbador. Então, Paulo, antes de ser preso, ele fugiu de Petra, tendo a cabeça a prêmio. Então, ele conseguiu fugir de Petra. E isso era um sinal para ele deixar a Arábia. Então, nós temos como Paulo está sintonizado com o Espírito Santo para saber a hora que nós temos que deixar certo lugar, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Então, temos que estar sintonizado. Olha, acabou o meu tempo aqui, agora eu tenho que ir para outro lugar. E foi o que aconteceu com Paulo. Então, como Moisés emergiu do deserto para se apresentar a Faraó, Paulo agora se apresentou nas sinagogas para pregar o reino de Deus. Então a gente vê como Deus preparou Moisés ali no deserto, também preparou o apóstolo Paulo. Tópico 2, as lições do deserto. Então, no deserto, irmão, nós aprendemos algumas lições. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Eu acho engraçado, tem muita gente que quer pregar o evangelho, quer ser pregador, mas não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Como é que quer ser pregador? Paulo sabia que ele tinha um conhecimento tremendo dos conhecimentos da Torá, dos conhecimentos dos rabinos judaicos, de todos os costumes dos fariseus, mas ele precisava aprender agora com Cristo. Ele ia usar tudo aquilo que ele aprendeu,
mas ele precisava agora ter as revelações, porque ele ia ter muito confronto, com dúvida, ele tinha que responder essas dúvidas, tanto das pessoas que ele debatia como da própria igreja. Ele ia ter muita oposição e rejeição. Hoje tem gente aí que, como eu disse, se tu não pagar e não tratar ele, não, né, colocar ele no melhor hotel, ele não prega na tua igreja. Agora, Paulo ia lá, pregava, ele xingava, apedrejava ele, batia nele, e mesmo assim ele ficava alegre de poder pregar o evangelho e de poder sofrer como Cristo sofreu. Então foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Então ele passou praticamente a mesma época que os apóstolos passaram ali no ministério de Jesus. Jesus passou praticamente ali 3 anos ensinando os 12 apóstolos, e o apóstolo Paulo também passou por esse ensino de 3 anos para pregar o evangelho. Hoje tem crente que acha que não precisa aprender, né? Já sei de tudo. Para que eu vou em culto de ensino? Para que eu vou em escola bíblica dominical? Para que eu vou fazer um curso teológico? Eu já sou poderoso na palavra. Mas Paulo não era assim. Paulo era humilde. Ele sabia que ele precisava passar por esse aprendizado. Então esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas. Imagina fazer um judeu agora pregar, às vezes até contra, não a lei, porque ele não ia pregar contra a lei, mas contra esses costumes, essas crenças judaicas, e aquilo estava primeiro dentro dele. Então ele teve, quanto que ele teve que brigar por isso, como Pedro, quando ele teve aquela visão de descer aqueles animais impuros e Deus disse, come, ele disse, eu nunca comi isso. Então se Pedro passou por isso, quanto mais Paulo passou, que ele era muito mais zeloso, sabia muito mais das tradições, então ele teve que aprender muito isso com Deus. Tem por certo que isso foi muito difícil para o apóstolo Paulo. Então esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia a diferença entre a graça e a lei. Hoje muitas pessoas não conseguem fazer essa diferença. Então assim Paulo se preparou para explicar a sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Então ele teve um encontro ali com os apóstolos, com os líderes em Jerusalém, e ele explicou todas as revelações que ele teve através de Cristo no deserto. Então Paulo não pôde deixar de perceber a ironia que o poderoso Paulo, que originalmente entrara em Damasco com toda a pompa de representante do sumo sacerdote, agora deixa a cidade de Damasco numa cesta de peixe com a ajuda do próprio povo que desejava ferir. Olha o que Deus faz. Paulo entrava em Damasco com aquela pompa, com aquela carta branca do sumo sacerdote, eu quero destruir essa seita, eu sou bonzão, todo orgulhoso por ser ali um perseguidor ali da igreja de Deus. E o que Deus faz? Deus vai lá, converte ele, aparece ele, revela ele, e ele volta para Damasco. Ele não vai para Jerusalém, ele volta para Damasco. E quando ele chega ali, ele é recebido pelos discípulos, pela aquela igreja que ele perseguia. E agora quando ele volta a ser recebido ali, perseguido, quer dizer, pelos judeus e pelo rei Aretas, o que acontece? Ele tem que fugir, porque senão ele vai ser preso e provavelmente morto. Aí nós vimos aí na imagem os discípulos a quem ele perseguia, coloca ele num cesto de peixe, aquele fedor de peixe, né? E eles descem ele ali pela muralha e salvam a cabeça dele. Quantos na história da igreja perseguiam a igreja, faziam de tudo contra a igreja, daqui a pouco se converte, daqui a pouco precisam de uma cura, estão cancerosos, estão com problema na família, estão com alguém endemoniado na sua família, e quem que eles vão chamar? Os discípulos de Cristo. Não, chama lá os crentes. Eu não gosto de crente.
Mas o Deus que ele serve pode curar a minha esposa do câncer, pode libertar a minha filha de demônios que estão atormentando ela, pode me libertar, pode me curar dessa minha enfermidade. Chama lá os crentes. Isso que eu acho maravilhoso que Deus faz. Deus quebra a pessoa de uma forma que ela tem que reconhecer não somente Deus, mas os seus servos. E nós, como servos de Cristo, nós temos que fazer como esses discípulos, ajudar as pessoas. Eles podiam dizer, eu não quero. Ele não queria matar a gente, agora que o rei mate ele, o problema é dele, ele que se vire. Mas o amor deles por esse novo discípulo venceu todo aquele ódio, talvez, que eles recebiam ali do apóstolo Paulo, agora eles estavam vencendo com o amor. Então eles mesmos conseguiram dar essa ajuda para o apóstolo Paulo. Então, tópico 3, para a gente finalizar. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Como eu já disse, Deus trabalhou com ele esses 3 anos, sobre ele ser um legalista do judaísmo. Então no deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo pela alegria da salvação. Tem pessoas que acham só ser salva, como eu já disse, se guardarem a lei, a Torá, certos costumes, né? Nós sabemos que nós temos que guardar, mas ninguém consegue guardar. Então nós necessitamos da graça de Deus para cumprir através de Cristo e receber a salvação. Então não adianta aí você fazer circuncisão, guardar costumes judaicos, botar roupa judaica que nem muitos botam, e a Torá, não sei o que. Se você não tiver verdadeiramente tendo um encontro com Cristo e substituir todas essas dominações da filosofia e da religião legalista, o que vai acontecer contigo? Você vai ser um réu do inferno. Você tem que substituir tudo isso pela alegria da salvação. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Quem é que vai te ajudar no deserto? Você está sozinho. Então é só Deus ali para te ajudar, para te consolar, para te dar livramento. Então Deus, irmãos, um dia, se você não passou, você ainda vai passar pelo deserto, pela provação de Deus. Tem muita gente que acha que vai vir para o Evangelho, só carro, casa, só aqui, só coisa boa, só prosperidade. Mas nós vamos passar pelo deserto, pelas angústias. E nesse momento não vai ter amigo, não vai ter família, não vai ter ninguém. Somente você e Deus. Então Deus permite, como permitiu que Jesus fosse para o deserto logo depois do batismo com o Espírito Santo. Então ele não poupou nem o seu filho. Acha que vai te poupar do sofrimento do deserto? Então se prepare. Medite na palavra de Deus, passe tempo meditando na palavra de Deus, para que quando chegar esse tempo, você possa ali vencer essa provação. Então ele também aprendeu a depender somente de Deus. Por isso Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão no deserto que as coisas de Deus são do modo como Ele quer, e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Tem crente que é o crente 6 horas, só vive de oração dos outros, vai no Face, entra na página desses falsos profetas da internet, olha por mim, eu quero uma profecia, eu quero isso, eu quero aquilo. Depende dos outros, mas ele não dobra o seu joelho, ele não busca Deus, ele não tem comunhão com Deus. Então Deus estava mostrando para Paulo, é no deserto da vida, que é só eu e tu. Aí você vai depender somente de mim. Então é isso que Deus quer, quando às vezes nos caminha para o deserto da vida.
uma reflexão no final aqui. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Deus te chamou para alguma coisa para fazer na sua obra, na igreja? Em algum momento da sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? Você sabe que Deus te chamou, mas mesmo assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não, depois que eu me aposentar eu vou fazer a obra de Deus. Depois que meus filhos tiverem crescido eu vou fazer a obra de Deus. Depois que eu tiver um emprego, uma faculdade, eu vou fazer a obra de Deus. Mas não é assim, é no tempo dele, não no seu tempo. O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus? Então Deus vai te vocacionar, vai te dar dons, mas também tem a sua parte. Você tem que buscar, você tem que ler, você tem que meditar. Principalmente você que é professor de escola dominical. Você que é professor. É um dom que não cai assim do céu. Você recebe o dom, mas você tem que estudar, você tem que ler muito a palavra de Deus, você tem que ler a lição, você tem que ler livros, bastante livros. Aí mesmo assim você ainda chega talvez na aula cansado, estudou a semana toda para dar aquela lição e olha a cara de alguns e diz assim, aquela chata, né? Pelo amor de Deus. Eu preferia estar naquele culto do reteté com esse professor emitido a teologia. Mas faça a vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Porque a gente não imagina aonde aquela semente de ensino que você estudou está caindo. E lá na frente talvez você venha a falecer, morar com Cristo e não vai ver. Mas no dia que nós receberemos as nossas recompensas, o nosso galardão, aí Jesus vai mostrar, olha aquele ali, ó, ele hoje virou um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele ganhou almas para Cristo, porque naquele dia tu trouxe uma palavra para ele e ele veio a se despertar para fazer a obra de Deus. Então por isso que nós devemos não ignorar a nossa vocação e nos aperfeiçoar na obra de Deus. Então, conclusão, a grande verdade é que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então eu quero agradecer por esses momentos que passamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Te convido a continuar no nosso canal. Nós temos aí biografias, estudos bíblicos, dicas de livros cristãos. E eu também te convido a deixar o teu like, o teu comentário aí debaixo aí do que você tem achado dessas aulas. Nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns cursos de bacharel de teologia, de professor de escola dominical, vários cursos teológicos com preço muito bom aí. E você aí estudando esses cursos, você também vai ajudar o nosso canal. Também tem as Bíblias da BV Books, as Bíblias King James, aí todas elas estão aí embaixo com preço especial. Então eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.